E aí pessoal, tudo bem, né? O grande debate, muito do engraçado entre Nando Moura e o Nicolas Ferreira. Confesso que tive momentos que dei muita risada desse debate. Eu acredito que foi um debate muito engraçado, porém com alguns pontos interessantes. Eu acho que é muito notável a falta de preparo emocional de ambos, sobretudo do próprio Nando Moura. Nando Moura ele mostra que ele confrontando pessoalmente, ele não tem uma capacidade de argumentação muito forte, ele mostra um descontrole, ele demonstrou inclusive que tinha vontade de agredir o Nicolas. Eu acho isso uma coisa bastante lamentável, que faz você perder a argumentação. E a gente vê em ambos meias verdades e meias mentiras. Por quê? Porque o Nando Moura ele não, ele é aquela coisa. O Nando Moura ele se queimou muito em 2019. O Nando Moura ele se queimou por quê? Porque eu acredito que o Nando Moura ele, não sei se por ego, por vaidade, ele criticou o Bolsonaro na pior hora possível, quando ele estava em alta, entendeu? E as críticas que ele fazia, muitas delas eram, eu julgo que eram exageradas. Hoje ele pega muito do que das críticas que tem hoje. Muitas até têm legitimidade, mas como o fato que ele ajuda na maneira como ele agiu no passado, as pessoas não dão credibilidade ao que ele fala e os críticos hoje são comparados a ele, sendo que as pessoas que muitas que criticam o governo também criticam as atitudes dele e não apoiam ele de jeito nenhum. Eu não apoio o que o Nando Moura faz e vem fazendo. E ele mostrou sim um baixo nível no debate dele contra o Nicolas. Eu vi que ele não foi muito. Ele já começou na covardia. Ele ali fazendo, por exemplo, ligações assim, dizendo: você gasta o dinheiro público, não sei o que, porque você ganha dinheiro público. Tá, o cara é funcionário público. Então ele meio que nem diz o Mickey Time, ele cava uma falta. Ele cava uma falta falando, dando a entender que o cara é corrupto. Sendo que o garoto, tipo assim, pode ser até que ele fale, tá, imoral. Que é uma questão até de subjetividade. Beleza, pode ser até ser considerado imoral perante a ótica dele. Mas não quer dizer que seja legal. Então o cara vai lá e cava uma faltinha e o Nicolas falando na cara dele que vai processar ele. Tipo assim, fora o descontrole emocional, pô, a pessoa mostra que ela tava tipo tremendo de raiva, cara. Que negócio é aquele? Eu acho que um debate desse que foi combinado assim, eu acredito de uma maneira até bastante com muitos dias, né, muitas semanas de antecedência. Eu acho que a pessoa tem que se preparar até emocionalmente, porque não adianta o cara, beleza, tá com a razão. Não que eu esteja dando razão a ele, mas o cara ele tem que ter um jogo de cintura ali. Porque certas situações exigem da gente. Não vale só para ele, vale para todo mundo. Você se depara com situações que você tem uma certa repulsa, se você não tiver um jogo de cintura, meu amigo, você perde. E o próprio Nicolas também, eu acho que ele não teve um jogo de cintura, porque em certos momentos, como o Nando Moura é aquela coisa, ele quando ele está falando, né? Falando, proferindo várias coisas, você vê também que o Nicolas vai perdendo a calma, vai perdendo, vai se destabilizando também. Eles ficaram muito parelhos nessa coisa da desestabilização emocional. Isso eu acho muito ruim. Primeiro, porque um deles, inclusive, acho que tem 37 anos, que é o Nando Moura. O outro é um vereador, cara. É uma pessoa pública. Então isso já mostra uma coisa muito negativa. Não que eu seja contra pessoas jovens ou qualquer outro tipo de pessoa possa exercer cargo público. Inclusive o próprio Nicolas ele foi cancelado por ser considerado da direita burra, né? Mas é o seguinte, galera, eu acho que, por exemplo, beleza, foi para Dubai, Catar, mas o que ele vai trazer efetivamente de concreto para a cidade dele, em Belo Horizonte? Quais são os projetos? Aí ele falou, eu vou trazer isso, eu vou trazer aquilo. Eu acho que isso tem que ser cobrado. Porque, beleza, não é legal o que o garoto fez.
Mas eu acho que ele tem que, ó, como você é uma pessoa pública, você é funcionário público, e eu acho que ele deva explicações, ele deva sim prestar contas do que ele vem fazendo. Tem que falar, ó, vai sair esse projeto, cadê lá, beleza, o que você vai trazer, o que você tem de concreto para trazer para o povo da sua cidade, já que você foi para lá, teoricamente, para representar a sua cidade, já que você é vereador. Mas a gente vê, pô, o cara lá ficou todo deslumbrado. Mas, por exemplo, o Nando Moura também foi desonesto falar, você foi tomar vacina e tal, porque ele tinha que fazer não sei o quê. Aí ficou falando, mas você defendeu o tratamento precoce, não sei do que. Aí entra num ponto que você pega até a hipocrisia do Nando Moura. Por quê? O Sérgio Moro, ele também foi conivente com o que aconteceu ano passado, que era o quê? Ah, os, os governadores e prefeitos, eles agiram diretamente no lugar do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro deixou, foda-se. E aí foi. E aí o que aconteceu? Prisão, aconteceu fechamento indiscriminado de comércios, que foi uma coisa que atrapalhou em grande parte a economia. E o Sérgio Moro, ele era conivente com isso, e o próprio Nicolas jogou isso na cara do Nando Moura, e o Sérgio Moro meio que naquela época teve declarações que apoiava esse tipo de arbitrariedade. E a gente também chega num ponto que eu não sei se todo mundo vai achar isso ou abordar, que quem que cria hoje as maiores crises políticas que o Brasil vive? Que eu acho que até muitas vezes não é lembrado, porque a gente fica muito orbitando a figura do Bolsonaro, e isso mostra o quanto que a direita é despreparada, que é a questão do Supremo Tribunal Federal passando por cima do que estava acontecendo. Já que o governo federal ele não agiu a tempo, né? E ele foi criticado muito por isso. Eu acredito que certas coisas foram feitas de uma maneira para dar legitimidade ao que a gente vive hoje. E o próprio Sérgio Moro, ele apoiou, só que são por leis sancionadas pelo próprio Bolsonaro, o que eu acho muito estranho, porque parece que o Bolsonaro criou leis que o prejudica, né? Por exemplo, aquela coisa daquela portaria do Mandetta do Moro, que isso foi uma coisa muito negativa. E o Sérgio Moro, enquanto ele esteve no governo, ele fez parte desse lado tirânico do sistema. Então, para mim, Sérgio Moro é mais o mesmo, na minha visão. E muitas vezes, muita gente fica chateada quando a gente fala que vai votar nulo. Mas a gente não se sente mais representado por ninguém. Eu acho que é um direito nosso, pelo menos no primeiro turno. No segundo turno a gente vê. Mas como, assim, como eu já falei, o meu maior receio é o Lula. É o Lula voltar, e eu acho que se o PT voltar, ele vai voltar com mais ênfase, né, nessa coisa desse aparelhamento de Estado, mas não é por isso que eu vou participar de uma chantagem emocional, de uma esquizofrenia coletiva que defender o Bolsonaro a todo e qualquer custo por medo do PT voltar, sabe? Eu acho que isso chega a um nível de doença e de loucura total, que a gente não consegue, não tem a coragem de enxergar certos aspectos do governo, principalmente na questão econômica, a apatia que o Bolsonaro tem, desculpe meu cachorro, e outras coisas que faz sim o Brasil entrar nessa crise econômica. Porque é inegável o que vem acontecendo em relação de um ano para cá. A forma como o Centrão ganhou poder, e a gente até entende que
num governo a gente tem que saber dialogar, saber negociar, só que olha só o que a gente vem recebendo em troca. O governo federal ele cede, cede, cede e a contrapartida não vem. A contrapartida não vem e você vê que isso se intensifica toda vez, porque a gente teve problemas com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia foi um grande sabotador, só que você vê que o Arthur Lira é outro. Você vê que, poxa, beleza, aí o Bolsonaro aí tem que ficar cedendo cargo, tem que colocar o outro lado do PP. Ele conseguiu se filiar ao PP? Não. Já se desentendeu com o PL do Valdemar Costa Neto. Poxa, ele tem que chegar, bater na porta dos partidos. Porra, deixa eu me filiar, eu tenho que me candidatar ano que vem. E aí? Eu vejo isso como até uma grande humilhação. Porque o Aliança subiu pela parede. PSL, o Bolsonaro não teve interesse em sanear o partido. Meteu o pé. Aí ficou, não, vai sair o Aliança, beleza. Aí aquela coisa, não pode PTB porque é varguista, porque o Roberto Jefferson não presta e tudo mais. Ok. Roberto Jefferson não é uma figura nada confiável mesmo. Aí vai bater no PP. Ei, deixa eu entrar. Não, você não entra não, mas te dei cargo. Foda-se. PL é a mesma coisa. PL do Valdemar. Tem que bater no partido do Valdemar da Costa Neto. Mensaleiro, cara. Mas parece que como houve um desentendimento entre eles, já subiu no telhado. Ok. Aí vai ter que bater aonde? PRTB, PSC. Porque ele precisa de um partido para se candidatar. Esses aspectos eu acho que ficou muito no segundo plano, porque da mesma maneira que o Nando Moura quis defender a tese que o Sérgio Moro é viável e atacar o Bolsonaro a todo custo, o garoto lá, o Nicolas, é gloob-gloob e justificar às vezes o injustificável. Entendeu? Porque tem certas coisas, e isso é foda falar. Certas coisas até o Nando Moura tem até a razão na questão até econômica. Em outras coisas nem tanto. Muitas coisas é ataque, é tipo assim. Muitas coisas, é claro, é uma raiva também, porque eu acredito que em ambos os casos ali, principalmente no Nando Moura, houve sim uma ambição, um projeto de poder que não foi atendido. Isso fica muito bem claro na treta que ele teve com o carteiro Reaça lá. Isso fica muito bem claro, Gil Diniz, que houve um desentendimento entre eles nesse sentido. E eu não sei, eu acho que como o Bolsonaro não deu muito espaço para ele se sentiu descartado, ele foi descartado de certa forma, ele mirou toda os seus canhões contra ele, tá? Beleza, aí começou aquela coisa, aí tirou legitimidade de críticas que hoje são pertinentes, porque muitas pessoas estão acanhadas de criticar o governo com medo de serem associados a uma pessoa como Nando Moura. Ao mesmo tempo que o Nando Moura ele é hipócrita, porque ele sabe que o Sérgio Moro não é o conservador que o Nando Moura sempre disse que ele é. Nisso o Nicolas não está errado. Pô, o Sérgio Moro colocou a Liana Szabô no governo dele. O Sérgio Moro ele é contra, ele é a favor do desarmamento, ele é a favor da Agenda 2030, entre outras coisas. Só que o Nando Moura ele dropou uma coisa que eu também acho interessante, que eu também percebi. Quando o Sérgio Moro estava no cargo, ninguém criticava o Sérgio Moro. O Sérgio Moro ele passou a ser criticado no momento que ele pediu demissão. Eu lembro disso aí. Eu lembro que eu estava em grupos do WhatsApp que as pessoas não sabiam o que dizer. Poucas ali já estavam criticando o Sérgio Moro, mas era minoria. Aí depois aquela coisa, depois vem o efeito manada. Tá? Veio o efeito manada. Mas até então as pessoas não tinham uma certa coragem, porque aquela coisa, como o bolsonarismo ele meio que não é um apoio em si, uma torcida, pelo próprio medo
da pessoa ter o PT de volta, que é o caso do Lula, é um medo, que às vezes eu acho que esse medo às vezes é um medo tão grande que faz a pessoa entrar numa espécie de paranoia, que os ditos ministros, eles também são considerados num, tipo assim, num patamar que tem que apoiar eles também, tem que levantar a bola também. E isso começou a partir do governo Bolsonaro, uma coisa que na época do Lula não tinha tanto, mas do governo Bolsonaro para cá, ministro A, aí todo mundo tinha que levantar a bola do ministro, como vem fazendo, por exemplo. Muita gente levanta a bola do Tarcísio, muita gente levantava a bola do Ventralbe quando estava no governo, muita gente levanta a bola da Damares. Tipo, associa a pessoa já como se fosse uma coisa só. Só que quando esse ministro sai, ele vira inimigo, vira traidor. Entendeu? Então, nesse ponto, o Nando Moura não está errado. Foi tipo, as pessoas viram a chave a partir do momento que a pessoa sai do governo. Isso vai acontecer e aconteceria com qualquer ministro. Inclusive, pode acontecer com o Guedes. Embora eu acho que o Guedes não saia. Eu acho que ele vai ser o ministro, ele é da Damares, vai ficar até o fim. Eu acho. Ele só sai se o Bolsonaro sair. Mas, de certa forma, tirando isso, ambos, também, ao meu ver, antes que eu encerre o vídeo, ambos defendem o sistema, cara. Como eu disse, a questão é que o brasileiro espera a solução vindo de política, essa solução não vem. Por essas e outras que a gente chega numa situação como essa. Um tá com ódio do presidente, o outro tem que defender o presidente. Eu acredito que se fosse outra pessoa do Confia no Plano, eu acredito que o debate seria muito mais proveitoso. Cara, eu acho que seria mais proveitoso pôr o Mickey Time lá, sei lá, o Lilo, sei lá. Colocaria alguém da seita do ozônio. Eu acho que seria muito mais proveitoso, porque... Ou mesmo o doutor, embora seria interessante colocar o doutor, sei lá, contra o Ícaro Teixeira, seria muito engraçado, ou contra o Exas Prado. Mas, assim, eu acho que ficou nessa coisa, ainda mais que o Nando Moura, ele não é só a questão, por exemplo, de discordância política. É uma discordância, é uma raiva pessoal. E eu acho que isso interfere até na própria argumentação dele, porque isso contamina. Eu acho que isso contamina. Eu acho que se fosse uma pessoa que, assim, não gosta do governo Bolsonaro, não apoia o governo Bolsonaro, mas não tem sabe, esse sentimento de ódio. Porque tem pessoas que... É aquela coisa, existe uma diferença entre você não gostar e odiar. Eu, por exemplo, não gosto de tal pessoa, mas não quer dizer que eu a odeie. Por exemplo, vou dar um caso aqui. Eu não gosto do Mickey Time, mas não quer dizer que eu odeio o Mickey Time. É diferente, são sentimentos diferentes. É a mesma coisa eu falar que eu amo tal pessoa e eu gosto de tal pessoa. Pô, eu simpatizo da pessoa, eu gosto da pessoa. Mas não quer dizer que eu tenho um sentimento de amor. E no caso do Nando Moura, ele tem esse sentimento de ódio. Então eu acredito que como ele demonstra isso, ele perde muita legitimidade nas críticas dele. Eu acredito. E como o próprio bolsonarismo, ele é essa mistura de apoio com amor, com veneração, também contamina o debate. Então, como não, tipo assim, ficou muito descompensado nesse sentido. Porque até eu posso até dar uma razão pro Nando Moura no sentido que uma coisa ele tá certa, o Nicolas Ferreira ele tem fé. Ele tem fé. Ele acredita no Bolsonaro. Ele não é um apoio, não é um apoio, não é só apenas um apoio, é uma fé. É que nem o doutor. O doutor ele tem uma fé no Bolsonaro que ele fala que o Bolsonaro é um enviado de Deus. Então esse tipo de coisa eu acho que tem que ter uma certa parcialidade em ambos os casos. Que eu acho que ali é o seguinte, ali foi um debate muito visto. No momento que eu vi, tinha 16 mil pessoas vendo. Isso é muita coisa, cara.
E você ali, você está sendo visto por muitas pessoas, eu acho que ali, e essas pessoas elas são levadas para uma análise de torcida. Então, por isso que eu acho que essas pessoas que estão debatendo assim que ter primeiro trabalhar essa questão do sentimento. Eu sei que a pessoa odiar alguém, odiar um político, odiar uma coisa, a forma como ela vai falar, ela vai carregar esse sentimento da mesma forma do amor. Por exemplo, você ama alguém, alguém fala mal de alguém que você ama, você não vai gostar. Você é diferente quando você só gosta de uma pessoa, simpatiza e alguém critica ela. Você se contraria, mas você não vai chegar a esse ponto de sentir raiva, sentir um ódio, se sentir indignado. Agora, quando você ama, não. Quando você ama, pô, a pessoa tá falando de alguém que você ama, você vai ficar puto. Então, isso que eu acho que o debate se perdeu por isso, em ambos os casos. Então, é isso que eu penso. O debate se perdeu por isso. Mas em outras questões econômicas, eu achei pertinente. Na questão de tentar falar, por exemplo, do fechamento de comércios, das próprias leis que levaram a isso, as prisões arbitrárias, da hipocrisia do Sérgio Moro, da própria fraqueza que o Bolsonaro tem economicamente, que o próprio Nando Moura se perde falando isso, que ele envolve também a questão sentimental, que eu acho que ele perde legitimidade. Da mesma forma que o Nicolas Ferreira ele perde legitimidade quando ele fica aquela coisa, não, mas ele é não sei o que, não sei o que. Então isso se perde. Então essa é a minha visão sobre o caso. Então, galera, fiquem com Deus, até mais e até o próximo vídeo, se Deus quiser.